Olá pessoal, tudo jóia? Esse é um material que eu criei para vocês para dar uma dica para vocês sobre como começar esse sistema de plantio. Às vezes você tem um espaço na sua casa, às vezes você gosta de plantar e às vezes você está precisando de conseguir alguns ingredientes frescos, que é o meu caso, aqui para o restaurante. E eu tinha dificuldade de conseguir isso na minha cidade, por ser uma cidade pequena, e algumas coisas específicas que eu queria na hora, eu queria fresco, e era todo esse processo de ter que buscar isso aqui na hora do restaurante, na hora do jantar, aquela coisa toda. Então, enfim, a forma mais viável, a melhor forma que eu encontrei de ter isso aqui foi realmente construir esse espaço. Ele ficou bagunçado, aquela coisa toda, normal, por conta de que eu estava aproveitando essas madeiras que eu já tinha. Essas lonas aqui, meu primo mexe com agricultura, ele me passou os adubos para hidroponia. Então, ou seja, são investimentos que realmente me custariam alguma coisa. Se eu tivesse que fazer uma coisa assim realmente do zero, seria uma coisa em torno de R$5.000 para fazer uma estrutura completamente perfeita, bonitinha, como manda o figurino. E isso realmente não era o que eu estava a fim de fazer, até porque esse espaço aqui futuramente ele vai ser outra coisa, então eu não podia gastar uma energia muito grande que viesse a me complicar depois, né? Ou seja, depois eu teria que desfazer tudo. Então aproveitei latões, aproveitei vasilhames, aproveitei aqui a minha mesa aqui, por exemplo, é uma janela. Aproveitei carrinhos de mão da obra que estragaram, enfim, aproveitei tudo. Acho que essa é a ideia. Mas o problema é que a estufa é um sistema, digamos que mais controlável de produção de alimento. Por quê? Às vezes está numa época de chuva e você não quer que muita água caia na sua produção. Então você protege ela da chuva. E você trabalha com uma irrigação, e essa irrigação você vai jogar na medida que as plantas precisam, não de acordo com o tempo que o tempo decidiu. Isso já ajuda. A outra coisa é um certo isolamento do sistema externo. Insetos, pragas, passarinhos, animais domésticos, toda uma estrutura que a estufa te ajuda você a evitar contaminações, a evitar entradas externas. Mas daí vem 3 técnicas de plantios que podem te ajudar ou podem te complicar, de repente, vai depender muito dos seus objetivos. E aqui eu quero explicar para vocês. Eu criei um material muito bacana, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você acessou esse vídeo aqui na plataforma do YouTube, tá? Se você acessou esse vídeo que está inserido dentro da postagem, é só você olhar aqui para baixo que você vai ver toda a descrição. Se você acessou esse vídeo para outro tipo de corte, enfim, outro lugar, é só você acessar o site esconderijodochefe.com.br/blog, e aí você vai ver uma postagem lá sobre cultivos, tá? Bom, enfim, existem diversas técnicas de plantios, tá? Existem diversas formas, cada cultura, cada país, cada região do Brasil vai ter técnicas que vão ser mais interessantes para determinado tipo de bioma. A estufa, ela consegue gerar digamos que um clima de acordo com a estrutura que você criou essa estufa, que ela vai se adaptar à sua região. Por exemplo, você mora numa região onde tem muita chuva, então ela vai ser interessante. Você mora numa região muito fria, então ela vai gerar um microclima mais favorável à produção. A minha cidade é uma cidade fria, uma cidade com 1.200 metros de altitude, então ela realmente tem um inverno um pouco mais rigoroso. Apesar de que a gente não sabe o que é inverno rigoroso desde a minha infância, né? Mais de 40 anos que eu não sei o que é passar frio na minha cidade. A gente tem percebido essa mudança climática na prática. E isso, obviamente, trouxe algumas alterações em todo o processo de cultivo no planeta inteiro, né? Então, ou seja, é muito importante que você entenda que quando você toma a decisão de começar a plantar, você vai errar, tá? Principalmente se você não tem experiência. Todas as plantas em voltas da minha casa, eu gosto muito de jardinagem, eu acho que jardinagem é um passatempo maravilhoso, acho que é um hobby incrível. Recomendo às pessoas praticarem. A gente tem alguns vídeos aqui que a gente já mostrou como é que mostra para você ter cultivos muito restritos, muito simples em apartamentos. Cultivos de microverdes, cultivos de algumas ervas, alguns temperos para comida, o que faz toda a diferença. Tá? Principalmente numa questão de que realmente você botou energia naquilo, sabe? Acho que o mais gostoso dessa história é de você colher algo que você botou uma energia. Existem estudos, existem trabalhos que feitos com jardinagem em presídios, em centros de recuperação para adolescentes, e o resultado é muito interessante, porque você consegue entender e passar para a pessoa a sensação de cuidar. Né? Muitas vezes a pessoa passou, ela não foi cuidada, enfim. A jardinagem, ela é muito mais do que simplesmente produzir plantinhas bonitinhas para decoração de prato ou para produzir alguma coisa. O processo que envolve ela é muito interessante. Então por isso que é muito legal. Mas o problema todo é por onde começar.
Então vamos lá, eu fiz essa divisão em 3 etapas, em 3 tipos de plantios, para que vocês possam escolher qual que se adapta melhor em vocês, enfim, tá? O mais simples é aquele direto no substrato nutritivo, que é o solo, plantar na terra, tá? Qual é a vantagem e qual é as vantagens desse processo? Contaminação. Você, quando está no solo, você tem o risco de dar contaminação do solo, já estar contaminado, ou de ser contaminado, tá? Parasitas, pragas, vermes, tem uma série de questões que envolvem o solo, mas também existe uma série de interações bioquímicas que ocorrem, de interações, o próprio fato de, por exemplo, de você mexer numa raiz de uma planta, ela já começa a passar por alterações, ela sofre interações. Ela sofre estresses e tem uma série de questões que são muito mais amplas do que o que a minha família, por exemplo, mexe com hidroponia, e eles colocam os nutrientes que uma planta é capaz de absorver, tá? Os micronutrientes e os macronutrientes. E ele falou assim, que a planta só absorve esses nutrientes. Cara, tipo assim, é verdade? É. Você é capaz de produzir uma planta saudável colocando apenas os nutrientes que ela é capaz de absorver? É. Aonde que tem o problema aí? Nesse tipo de adubagem, né, que é adubação líquida, né, que os nutrientes já vêm em forma de líquido, você coloca no dispersor de água e você vai fazendo a irrigação já com a adubação, tá? Voltando à questão do plantio na terra. Então, na terra tem interações que são muito mais complexas, muito mais, existem estudos, ao longo da minha vida eu compartilhei, eu tive acesso a estudos que eu muito mais, quando você pegava análise de solo para análise realmente de avaliação de nutrientes, a vitalidade do solo, o número de micro-organismos que estão presentes, enfim, realmente a produção orgânica no solo, ela é sem dúvida uma das mais completas nutricionalmente falando, principalmente se você tem um solo de qualidade, né? Mas ela tem essa questão da interação, da luz solar, aquela coisa toda que você realmente permite interações muito mais profundas. O problema é que vem junto com consequências de fungos, nematóides, toda uma série de parasitas e problemas que se envolvem. Então criaram-se um sistema de cultivo hidropônico, que é quando você tira o problema do solo e você só entra com nutriente, tá? Então assim, digamos que é como se você estivesse criando um filho num apartamento à base de pizza e cachorro-quente. Ele vai crescer? Vai. Ele vai desenvolver músculos, porque ele tem tudo, ele tem todos os nutrientes que o corpo dele precisa na hidroponia. A planta é isso. Mas vai ser uma planta vigorosa, resistente a doenças, enfim, tem uma série de questões que quando você está exposto no meio ambiente, você acaba perdendo algumas plantas, porque não são adaptáveis, né, para uma alface, por exemplo. Ela é muito fraca, ela precisa desse zelo, ela precisa desse mimo, porque ela é fraca. Então quando você foca na questão das punks, que é o meu jardim inteiro da minha casa, tirando essa parte aqui, cara, as punks são muito mais interessantes para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de horta, para qualquer tipo de cultivo não comercial. Porque se você não vai ganhar dinheiro com isso, é só para o seu sustento, gente, eu tô chocado. O tanto que realmente as punks são muito mais interessantes. Porque daqui para lá, eu tenho mais de 45 tipos de espécies no meu jardim, que eu fui plantando ao longo dos anos, que são punks. Então eu percebo que elas são muito mais resistentes, elas são muito mais resilientes, elas são muito mais adaptáveis, elas são muito mais... o sabor é mais... Tudo é mais. Tudo mais. A cor, o verde é mais verde. Então, toda essa questão precisa ser levada em conta quando você está buscando qualidade nutricional e qualidade de vida, tá? Mas eu não estou falando aqui que eu estou interessado em alimentar os meus clientes com comida de apartamento, que é cachorro quente e pizza, para que o meu cliente sinta ali um sabor e goste. Não. Toda essa estrutura inteira, ela é dividida em 3 etapas, tá? A primeira parte está aqui atrás, é o sistema de compostagem, que eu vou aproveitando os restos orgânicos da casa. Com o restaurante, aumentou muito a produção de orgânicos, de resíduos orgânicos, e isso gerava um problema porque eu jogava isso no jardim, as plantas iam absorvendo, só que com o volume de lixo que você joga no seu jardim, a capacidade de absorção do sistema ela se torna lenta, então ela acaba demorando para ser incorporada na terra. E isso acaba atraindo parasitas, roedores, insetos, moscas, aquela coisa toda. Então você precisa entender esse equilíbrio da compostagem. Então quando você joga a compostagem no sistema fechado, um latão, que evita a proliferação de moscas, que você controla mais a umidade, você então consegue produzir resíduos orgânicos a partir de uma compostagem
sem ter problemas de mau cheiro, aquela coisa toda, porque você está controlando. É mais ou menos o que acontece com esse setor aqui da estufa, que são plantas que estavam morrendo, são samambaias, são plantas que eram utilizadas como decoração, que são resistentes, são interessantes, são bonitas para o ambiente, mas ela realmente está longe do solo, você às vezes passa 3, 4 dias fora de casa, então ninguém vai molhar as plantas, elas acabam perdendo, enfraquecendo, ficando feias, e aí a função delas, que era decorar o seu espaço, passa a não ser mais essa, porque realmente perdeu o sentido, porque aquilo tudo ali virou plantas feias. Então, se você tem plantas para decorar, é por isso que as pessoas acabam utilizando até planta de plástico, né? Porque aí você tem aquela pseudo-decoração. Então, eu particularmente acho muito feio, acho muito brega, acho muito nada a ver. Se o seu espaço não permite uma decoração de plantas vivas, decorar com plantas mortas, plantas de plásticos, cara, eu acho isso muito esquisito. Então, é melhor nem ter. Melhor utilizar outro tipo de decoração. Bambu, sei lá, sisal, sei lá, tem tantos materiais orgânicos que são bonitos para decoração que a gente acaba não utilizando porque acha que tem que ser planta. Enfim, realmente eu sou absolutamente contra plantas de plástico, tá? Vamos lá. Então tá. Então a gente tem esse sistema de produção no solo. Bacana, tem vantagens e desvantagens. Quando inventaram o sistema de hidroponia, tiraram as desvantagens, teoricamente ficaram com as vantagens. Não todas, como é o solo mais completo, mas solucionou o problema. Ou seja, levantou do solo, aguinha, tem um substrato ali que segura as raízes e o líquido vem e vai passando. E vai hidratando aquela planta. Beleza? Esse é o sistema de hidroponia. E aí tem um sistema misto, que foi o sistema que eu escolhi. É um sistema que tem substrato, mas o substrato inerte, ou seja, não é um substrato rico em nutrientes, ele serve apenas como uma forma de segurar as raízes e segurar a umidade, para você não ter que ficar trabalhando com o sistema de bomba elétrica, irrigando aquela sua produção de tempos em tempos que a demanda exige. Não é problema disso. Você pode colocar uma bombinha, tem várias bombas pequenas, baratas, você pode colocar uma caixa d'água, você dilui ali na caixa d'água, então, enfim, tem uma série de técnicas que hoje a hidroponia evoluiu, tá? A um nível muito profissional, a um nível muito maravilhoso. Então você consegue, num espaço igual esse aqui, produzir comida para mais de 40 pessoas, utilizando sistemas de produção vertical de colunas, tá? Ou também trabalhando com 2 andares. Enfim, você consegue aproveitar o teu espaço, mas a hidroponia ela é muito mais versátil. Ela é mais complexa porque ela exige tubulação, se você vai ter que comprar isso, vai ter que comprar plástico, você vai ter que comprar medidores para você saber se a água está certa, a alcalinização, você tem que entender um pouquinho de química, vai te dar um pouquinho de trabalho, que é o sistema de hidroponia completo. O sistema de hidroponia misto, que é o que eu estou utilizando, que eu escolhi aqui no meu espaço, na verdade, no início eu fiz alguns testes, eu usei alguns tipos de substratos e alguns tipos desses vasilhames para me ver qual foi a resposta, para ver qual que teve mais qual que eu achei mais interessante, tá? Eu tô só avaliando o desempenho de planta, tá, gente? Eu não tô avaliando outras questões que precisam ser avaliadas quando a gente escolhe plantar. Desempenho nutricional, produtividade, enfim, eu tenho uma série de outras questões que precisam ser observadas. Eu só tô observando o seguinte: deu certo ou não deu? Não sei, não tô medindo se deu certo, quanto que deu certo, eu não tô medindo, eu não tô fazendo uma mensuração muito completa. Por quê? Porque eu sei que no final das contas, eu vou querer gerar um conteúdo, eu vou querer ajudar as pessoas a conseguirem desenvolver um sistema de plantio na casa delas, mas que seja viável, que não precisa de um técnico agrícola, que qualquer pessoa leiga pode fazer. Então, como é realmente algo novo para mim, eu comecei a fazer o que eu mais gosto de fazer na vida, que é aprender e já criar uma formatação de tentar explicar isso para as pessoas, porque digamos que é uma forma que eu tenho de enfatizar aquilo que eu aprendo. É meio que eu faço quase que para mim isso, sabe? Mas como eu gosto de compartilhar conhecimento, como eu gosto de compartilhar aquilo que eu estou aprendendo ao longo da minha história aqui nesse restaurante, então é isso, tá bom? Então existem 3 tipos de substratos: o orgânico, o hidropônico e o misto, tá? Esse aqui, por exemplo, é o tradicional, é um substrato completo. Eu utilizei um substrato muito argiloso, então acabou que ele precisava de ser misturado com outro tipo de material, então ele gerou muita retenção, e todas as plantinhas que eu plantei aqui, elas estão definhando, elas estão afogando. Então você percebe que elas não estão desenvolvendo. Então esse sistema eu já percebi que não deu certo, é um substrato que eu tinha comprado de uma determinada empresa, não gostei, ou utilizei errado, então aprendi que dessa forma não vai funcionar, ou seja, eu uso direto. Já para lá, já tem outro tipo de técnica, já para lá. Essa não é a questão. Tá? Nesse momento agora, são experimentos que eu ainda não consigo passar para vocês exatamente qual foi o resultado. O que eu quero mostrar para vocês qual é o objetivo principal desse vídeo aqui e dessa postagem. Criar um material escrito
detalhado para que você possa avaliar custos, avaliar técnicas, avaliar se isso vai se adaptar no seu espaço ou não, e é para te trazer uma resposta sobre aquilo que você tem. Às vezes você tem disponível um terreiro, para que você vai gastar com plástico, com lona, com irrigação, com produto aqui, para quê? Se você já tem aquilo ali. Então, no meu caso, eu não tinha. E eu também não podia trabalhar com isso, porque eu tinha problemas de animais domésticos, e eu ia trabalhar com microverdes, e esses microverdes, eles têm muito contato com o solo. Às vezes você planta um pé de couve desse tamanho, com 2 metros de altura, 1 metro de altura, e ali embaixo você não vai colher nada. Então passa um gato, passa um cachorro, faz uma necessidade ali, não é tão grave porque a planta está alta. Mas nesse caso não, eu não podia ter qualquer tipo de contaminação de animais. Por isso que antes de eu fechar a estufa, eu tive que colocar algumas grades em cima da compostagem, dos canteiros, para evitar que o gato viesse. Porque teve um dia que eu vim, que na terrinha da compostagem, no saco da compostagem tinha ficado aqui, ele tinha utilizado para cavar. E isso não podia acontecer. Então, isso é importante porque quando você tem acesso a fezes de animais diretamente na produção, principalmente no caso de microverdes, que são utilizados quase que... Você não passa por um processo de esterilização muito complexo, porque se você lavar elas, ela morre, porque são muitos detalhes. Cara, o nível de precisão, de ausência de contaminação, ele é muito sério. Ele é muito sério. Ele é muito importante. Então, por isso que eu escolhi o sistema misto. Né? Porque, digamos que daqui para lá eu tinha terra, eu acabei cimentando aqui, eu podia fazer o sistema de plantio, mas o grande problema do plantio é, você acaba, quando você vai colher lá, você acaba sujando os pés. Eu estou no meio de um jantar, eu vim aqui pegar alguma coisa, então eu acabo sujando. Segundo, o problema dessa questão é que você tem uma estrutura muito baixa, então o manuseio, o cuidar, aquela coisa toda, não se torna muito prático, acaba se tornando cansativo, e aí você se envolve nessa história de plantio, cara, e você descobre que você não quer nada disso, porque aquilo vai te cansando fisicamente. Tem que ser algo agradável, tem que ser algo leve, tem que ser algo que você curte, e não precisa começar logo com uma estufa desse tamanho. Você pode começar com micro estufas pequenas, para que você consiga ter já produções. Cara, é impressionante como você consegue produzir um pequeno espaço, uma estufa, com esse sistema misto de hidroponia, tá? Então, terminando, só fechando esse vídeo. Esse link, ele é super importante. Esse material foi criado juntamente com um link teórico para que você possa ler, para que você possa ter tempo de ver, você não precisa ficar voltando o vídeo, aquela coisa toda. Então você vai ver agora todo o material que eu escrevi para vocês, separando, explicando essas 3 etapas, beleza? Como eu te disse, se vocês estão acessando esse vídeo no YouTube, só acessar o nosso canal, nosso site, esconderijodochefe.com.br/blog, lá você vai ver a postagem sobre esse assunto. Então, é isso. O sistema escolhido foi misto. Eu utilizo adubos químicos, tá, de micronutrientes, mas eu consigo, dessa forma eu consigo. Não é o ideal, não é o sistema de orgânico perfeito, mas como eu estou só produzindo pequenos verdes para decoração de pratos, acho que me ajudou e me respondeu perfeitamente. Eu não queria aquele sistema de calhas, 100% hidropônico, primeiro que eu acho feio, segundo que eu não tinha essas calhas, tinha que comprar, e se eu tinha isso, eu vou aproveitar o que eu tenho. Esse é o meu maior conselho para você. Aproveita o que você tem. Não tenta inventar moda, não tenta comprar alguma coisa, não tenta gastação, tenta criar uma solução baseada naquilo que você tem. E baseado no seu perfil. Eu, por exemplo, sinto que preciso facilitar as coisas para tornar porque isso aqui não é minha profissão. Mas se você é uma pessoa que tem mais tempo, aquela coisa toda, de repente o plantio no sol seja mais viável, porque vai crescer pragas, vai crescer punks no meio das suas folhagens. E o grande problema do substrato orgânico para a produção de microverdes é que quando vem a chuva, eles ficam contaminados com o solo. E como eu te disse, no substrato orgânico, apesar dele ser mais interessante nutricionalmente para as plantas, ele tem essas questões de parasitas e contaminações. Então, se o seu caso é produzir alimentos para sua cozinha, para sua vida, para sua história, não seja ela qual for, é importante que você entenda isso. No solo você vai ter o risco de contaminação, precisar de esterilizar, precisar de lavar. No hidropônico ele é um pouco mais caro, um pouco mais complexo, precisa de um pouco mais existe alguns sistemas de hidroponia que são mais automatizados, mas enfim, você acaba tendo que dedicar um pouco mais de energia em relação a isso. Ele é prático, ele é meio que quase que automatizado uma vez que você aprende. Então digamos que o gráfico de uso da hidroponia, no início ele possa ser um pouco mais penoso, mas na hora que você realmente desenvolve, conhece a técnica, realmente a coisa vai. Mas tem as variações, tem um determinado tipo de plantas que você coloca, que você não consegue usar a mesma adubação para todas as plantas, algumas plantas vão precisar de outros nutrientes, a rúcula, por exemplo, precisa de outros tipos de nutrientes. Então, às vezes você tem uma cultura, por exemplo, o agrião que está nessa bancada aqui, ele está super verdinho, super maravilhoso, mas a rúcula lá atrás, por exemplo, que precisa de um outro tipo de adubação, não vai ter. Então,
Por isso que realmente o sistema misto para mim, nesse momento, foi o mais interessante, porque eu consigo tratar aquilo mais ou menos como um sistema que eu estava acostumado, que é o plantio na terra, mas sem o risco da contaminação, beleza? Então, dá uma olhada nesse material. Se você não está no nosso site, acessa o site esconderijodechef.com.br/blog, vai lá, olha o material, toma a sua decisão e depois a gente vai criar, tá? Aqui no site, no próximo vídeo, a gente vai explicar só o sistema, como que eu faço passo a passo, como que eu planto, como que eu uso, qual é a dosagem da adubação. Aí eu vou explicar melhor quais os resultados que eu estou tendo, as vantagens que eu encontrei, os erros que eu cometi, para que realmente vocês não cometam esses erros. Mas sem a menor sombra de dúvidas, para um restaurante onde você não pode ter o risco de contaminação, o sistema de hidroponia ou misto, eu acho mais interessante. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!